Olá, meu povo de Deus, seja muito bem-vindo novamente a mais um episódio do podcast do Exército 259. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso bate-papo vai ser ritmado. É coisa de Deus, gente. Nosso convidado hoje é diferenciado. Filho da dona Ilza e do senhor Alírio, 41 anos de idade, mas parece que tem mais, viu? Pela lataria e pela história de vida, tem muitos anos para se contar aí. Esposo da Natália, pai do Miguel, da Mariana, do Ian e do Theo. Super carismático, ministro de música, tem um dom de ritmar e embalar o povo em busca de Deus. Meio enrolado, quase não chega no horário, é quase impossível conseguir cumprir um horário, né? Mas as virtudes com certeza superam as misérias. O cara de um conhecimento ímpar das coisas de Deus. Senhoras e senhores, temos hoje conosco o homem que inspirou o nome Ávidos, Missão Ávidos, o baterista, o batuqueiro de Jesus, o guardião do presbitério. Com vocês, Fernando Campos. Isso, cara! Fantástico! Esse é meu Kaiser! Senhoras e senhores, com vocês, Fernando Campos, o batuqueiro de Jesus. Não, e esse negócio do horário? E hoje eu Cara, hoje ele foi sensacional. Não é? Hoje o Wesley que atrasou. Foi sensacional porque você avisou com ele o horário uma hora antes. Não, mas... Cara, o Fernando é o seguinte, o Fernando mora aí a uns 12 quilômetros do estúdio. Aí o Fernando marca o ensaio para 4 horas da tarde. O Fernando, 5 às 4, fala assim: tô saindo de casa. Como se ele morasse do lado. Só Ele mora 12 quilômetros. Como se você estivesse ouvindo a voz dele lá, né? Fernando, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer te receber aqui. E, cara, satisfeitíssimo de estar entre irmãos aqui, cara. Muito bom. Não, e sem contar que eu conheço o Kaiser muito mais tempo que eu conheço o Wesley. Eu conheço o Kaiser há mais de 20 anos, cara. Não tô falando com você, Mosqui. A gente tava contando histórias aqui de 20 anos. Nós gravamos um pré-podcast aqui. Antes do Wesley chegar, a gente gravou. Vai rolar umas inserções no meio desse aqui de hoje? Rapaz, cortes, né, cara? Eu até falei com o Vitor hoje, se você tem que parar com esse de falar no podcast, o que eu vou fazer. Dá uns spoilers? Dá uns spoilers, massa, mas... Tá bom que cria expectativa no povo. Tem que fazer muitos cortes. A gente fez um pré-podcast que a gente contamos altas histórias do amor ágape. Lembramos de E aí vem coisa, o Fernando aqui contar um pouco da vida dele. Fernando, cara, que prazer, cara, ter você aqui. Cara, prazer meu, cara, estar aqui com vocês, dois irmãos que eu tenho a felicidade de caminhar. O Kaiser, voltei a caminhar agora na igreja, com o Wesley já tem muitos anos já agora, que a gente começou lá no TLC, naqueles encontros, né? E hoje nós somos Missão Ávidos e Exército 259. Cara, Fernando, é um prazer, cara, enorme ter você aqui com a gente nessa construção desse nova forma de evangelizar. Esse novo apostolado, Novo apostolado, cara. A gente não tem noção, né, de onde a gente vai chegar com o podcast, mas quando a gente idealizou essa ideia, né, foi muito bem pensado os 3 primeiros episódios, da gente contar toda a história do Exército, depois o Diogo, que hoje está aí nessa linha sucessória. Eu até acredito que agora, com 3 anos, virão outras pessoas para compor a madrugada. E o terceiro com a Edilene, que foi a primeira pessoa que rezou. Sim. Né? Mas aí a gente ficou planejando como é que a gente vai dar sequência. A gente começou a tentar entender aí o estilo do nosso podcast. A gente até falava isso agora aqui no Making Off antes de gravar. E aí, mas o cara tivemos essa ideia, cara, vamos chamar o Fernando, não só pela história de ter sido inspirado a trazer para nós o nome de Ávidos, a gente vai contar essa história, mas o que eu acho que o nosso podcast vai fazer, trazer as pessoas aqui, as pessoas falarem da sua vida, das suas experiências com Deus, de como é que é, de ver um cara normal, né? E aí já fica aqui o meu registro da minha admiração por você, e que nós estamos juntos aí de fato há muitos anos, caminhando nisso, e eu sempre digo isso, cara, que na hora do feeling da oração, na hora que vem o fogo do Espírito Santo, cara, sem ali o batuque do Fernando, sem ali o pulsar da bateria, seria totalmente diferente a condução. O Fernando não é só um baterista, o Fernando é um ministro de música, de sentir a hora que tem que subir ali a condução na bateria. E aí eu acho que nosso entrosamento é fantástico nisso, porque o Fernando hoje já aprendeu a conhecer o meu
timbre de voz, e ele sabe para onde eu vou. Então, inclusive, tem lá no pendrive lá uma oração bacana. Depois você insere aí um pedacinho dessa oração. Pendrive? A gente tem a gravação aí de Poté, que tem isso que eu tô dizendo. Mas fica o meu registro aí da minha admiração por você, cara, dessa nossa caminhada. Então foi ideia trazer você pra gente continuar esse bate-papo de trazer as pessoas para hoje a pessoa ver um cara igual o Fernando, que trabalha o tanto que você trabalha também, trabalha à noite, que é casado. E aí Mas você tem que bater, né? Tem que bater, cara. Eu falo demais com as mãos. Mas de entender que se é um cara que trabalha à noite, se é um cara casado, tem os desafios do matrimônio, de ser casado, pai de 4 meninos, teve uma história aí com cada um dos filhos, com toda a dificuldade que a gente tem de homem, de desafios que a gente tem, problemas financeiros, problemas de saúde, problema na casa da gente, problema com os irmãos, com os pais, e mesmo assim a gente servir a Deus. Então eu acho que o podcast do Exército ele vai se transformar, ele está se transformando nisso, de trazer as pessoas e contar essas histórias para que quem está em casa, quem está lá no consultório médico, na fila do banco, quem está viajando, escute histórias reais de gente comum e veja que é possível servir a Deus. Então fica meu registro aí, mais uma vez, da minha admiração por você, e vamos tentar aí contar essa história do batuqueiro de Jesus, o guardião do presbitério. Esse guardião do... Ô, Fernando, só para poder pegar o gancho inicial aí, cara, eu não entendo muito bem como você deu início nessa caminhada sua na igreja, se vem de uma família que também pregava essa vontade, missa. A gente tem um resuminho aqui, mas eu não consigo pegar o flerte ali. Como começou, cara, essa vida? Cara, eu sou um camarada que minha mãe sempre me levou para a igreja, para missa, sempre ia com ela. Ela tinha, antigamente, acho que hoje não tem mais, se tem é muito pouco. O Padre Assis vai ouvir isso e vai lembrar. Tinha os chamados círculos bíblicos, que as pessoas se reuniam, né, nas casas, e cada semana ia numa casa diferente, e tinha todo um roteiro, né, de oração. Isso era bem pequenininho. 5 anos de idade, 6 anos. E aí ela ia e me levava nessas... E só dava velho, cara. Só gente idosa mesmo. Pessoal da idade da minha mãe. Né? Eu sou rapa do tacho, né? Como diz aqui em Minas. Quando eu nasci, minha mãe tinha 40 e meu pai 50. Então, meus irmãos já mais velhos. E, então, a convivência que eu tive dentro da igreja, ali no começo, conhecendo o que é a igreja, foi com pessoas mais velhas. Né, daquela piedade de rezar o terço, o rosário. De ter aquela rotina de oração. Exatamente. Então, aí que começou a minha caminhada. Né? Lógico que eu criança não entendia muita coisa, achava aquilo chato para danar, mas a minha mãe me inseriu nisso. Plantou aquela semente ali. E ali eu fui seguindo na catequese, né? Até que um dia, estava numa missa das crianças, na Cristo Redentor, no salãozinho da Cristo Redentor, o Renato, da Dani, o Boi, ele cantava, junto com a irmã dele, a Roberta, num coralzinho infantil. E eu sentado ali, hoje, a minha madrinha de crisma, ela, na época, né, eu era menor, tinha 10 anos de idade, eu acho. Ela chegou para mim, ela veio no corredorzinho do salãozinho da Cristo Redentor, que antes era a igreja lá, a gente era a comunidade da paróquia Nossa das Graças ainda, e veio para mim e falou assim, que vem cá, tá precisando de menino para cantar no coralzinho? Vamos lá cantar? Eu tava com minha mãe, aí eu olhei pra minha mãe assim, falei, vai lá. Aí foi o meu começo com a realidade da música, porque eu não fazia nem ideia de como cantar. Isso aí, você não era aquele menino que ficava batucando as coisas, não? Não, isso aí, o que acontece? Tinha um coral que tocava no sábado à noite, né? E aí minha mãe me levava na missa no sábado à noite. Na maioria das vezes era celebração, não era nem missa, né? E eles tinham um atabaque. E o Zé Mauro, meu amigo Zé Mauro, gente fina demais. O tabaco é o carrão de hoje? O atabaque. Vai pesquisa aí, né? Depois no Google aí, o que é atabaque, vocês vão saber. Ele tocava aquele negócio, eu achava fantástico aquilo ali, na missa e tal. Eu falei assim, nossa, que negócio bacana. E tinha um cara que tinha um violão, ele colocava o Gilmar. Ele tinha uma pedaleira, um pedal. Ele colocava flange no violão, que coisa ridícula.
Hoje, se eu for falar com alguém... Mas era massa, pra mim era top. Colocava flange no violão. E era aquele negócio... E ele tocava bem ritmado. Eu achava aquilo fantástico. Enfim, era aquilo que eu tinha de música e eu achava bacana. Então, nesse dia, ela me chamou, minha madrinha... E eu fui naquele coralzinho e aí cantei na missa com eles e todo mundo com a vozinha, o igual, né? Não tinha uma diferença. Era só um monte de gente juntando, cantando. Ninguém sabia realmente o que fazer. Nada. Era só por vontade mesmo de servir, de fazer para Deus. E a partir daí eu comecei a frequentar os ensaios, né? E era 3 horas da tarde. E aí comecei e não parei mais. E aí a gente teve... a evolução, o tempo foi passando, eu fui caminhando na igreja, eu fiz a primeira Eucaristia, né? Aí veio perseverança, crisma, e sempre ainda com contato dentro da música. Ô Fernando, deixa eu já te fazer uma pergunta aqui, porque ó, quem assistiu o primeiro podcast viu isso lá na história que eu contei. Fazer uma pergunta bem direta, assim. Você acha que isso influenciou no caráter e no homem que você é hoje? Com certeza. Com certeza. Por que eu fiz essa provocação, cara? Porque hoje em dia tá tudo muito difícil. Hoje, tudo muito difícil. Todos os lugares que você olha na mídia, na internet, na televisão, na rua. Eu acho que até, cara, é com dor no coração que eu falo isso, mas às vezes até dentro da igreja, né? A má influência sobre todos está muito grande, principalmente sobre as crianças. A crítica é muito alta. Não, né? Há uma liberdade. As crianças hoje não são livres como eram na nossa época, né? De ir para a rua, de brincar e de correr alguns riscos. Mas eu estou falando de influência mesmo de coisas ruins que a gente tem hoje. E aí, cara, eu olho para os caras da minha geração, dos amigos que eu tenho hoje, das pessoas que eu convivo, olho para as pessoas que convivem comigo na igreja e vejo que lá atrás, quando o pai e a mãe fazia, tentava educar na igreja, isso fez uma diferença na formação do caráter das pessoas. E aí, cara, nessa educação que a gente tenta dar hoje para os nossos filhos, eu tenho tentado fazer isso muito bem com a Maria Sofia, de às vezes nem sentar para falar com ela dessas coisas, mas a Sofia aos poucos tem visto o pai que ela tem despertado interesse pelas coisas da igreja. E aí, esses dias eu fiz uma postagem, eu dei para ela um tênis igual ao meu, e fiz uma postagem, tirei uma foto dos nossos pés, e aí coloquei assim, cara, uma frase clichê que a gente está acostumado a falar dentro da igreja, que o testemunho converte, mas o exemplo arrasta. Isso. E eu, mais a Núbia, cara, graças a Deus, nesse momento a gente tem uma filha adolescente dentro de casa que tem seguido os passos dos pais com relação à vida espiritual. A Sofia hoje vai para dentro do quarto dela, lê vários livros, lê a Bíblia, reza o terço dela todos os dias, tem as devoções dela, é devota de Santa Teresinha, mas sem nós um dia falarmos, você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo. De ver o nosso exemplo, de acompanhar desde criança os encontros, de ter que entrar no encontro sexta-feira e sair no domingo, de às vezes a brincadeira dela ser dentro das capelas, ser no jardim das igrejas. Isso não a fez ficar com raiva da igreja, mas fez na minha filha hoje despertar uma vontade de ser de Deus. E aí, cara, olhando para isso, ó, sua mãe te levando lá para o círculo bíblico e hoje você se tornou o cara que você é, e nós vamos chegar nessa história. Mas eu precisava fazer essa provocação. Eu quero entender aonde no ciclo bíblico ele começou a batucar. Exatamente. Vai chegar na bateria. Mas tô brincando. Esse exemplo da sua mãe, no cara que você é hoje como pai, no cara que você é hoje como devoto, no cara que você é hoje como cristão, fez a diferença, cara? Muito. E pelos dois lados, tanto pela minha mãe quanto pelo meu pai. Meu pai não era muito de participar da vida da igreja, e nem muito de ir à missa. A gente estava até conversando mais cedo, né, sobre isso. Mas ele tinha uma fé muito forte, porque ele herdou da mãe dele também, isso, da minha avó. Então, tanto a questão daquela certeza, daquela vontade que ele sempre teve, e aquela fé, com o exemplo da minha mãe e a vivência dela dentro desse mundo, né, religioso, de círculo bíblico, né, me ajudaram muito. Essa questão de ter amizades, eu conheço muita gente, graças a Deus eu conheço muita gente,
Isso eu peguei do meu pai. Meu pai, onde eu andava, o pessoal cumprimentava e chamava, ele mexia com os outros, e fazia hora com as pessoas, mas assim, sempre daquele jeito que todo mundo gostava. Então, assim, isso, graças a Deus, eu posso dizer que eu herdei do meu pai. Esse jeito de ser meu é o jeito do meu pai. Minha mãe sempre foi mais na dela, mas todos os dois me ajudaram muito nessa formação, nesse processo de crescimento e de entendimento do que é ser igreja e participar das coisas de Deus. Então isso realmente me ajudou e muito, e muito. Cara, é isso aí. Eu acho que é isso aí que é a questão. O Wesley estava contando lá do início lá primeiro foi a sua madrinha, né? Isso. Te colocou no coralzinho ali, você já começou ali a ter essa inserção um pouco distante da sua mãe, que na sua mãe você só acompanhava, né? Exato. Ali começou o despertar do Fernando para as coisas de Deus. Pô, o cara tem um violão, tem uma pedaleirazinha. Aí você começou a ser inserido até batizar, crismar. Como é que foi ali essa? Só para dar uma sequência nisso aí. Sim, não, ali eu continuei, né? Nessa época eu ainda não se eu não me engano, eu tinha feito a primeira Eucaristia, né? Mas tava ali, participava da perseverança e tal, mas ainda nada de concreto, né? dessa vontade de participar. Só que ao conviver, que isso é importante, eu conviver com aquelas pessoas, com o Renato, com a irmã dele, a Roberta, né, o meu primo Robinho também, nessa época tocava o violão com a gente, e a partir dali foi moldando não só a vontade, mas o entendimento de que eu estava num caminho que seria um caminho bom. Então isso na minha cabeça já começava a fazer um certo sentido, né? E da partir daí, por exemplo, a gente tinha na época os grupos de jovens, a participação da igreja era muito forte, porque o ano, que a gente tem o ano litúrgico, né? Então o ano litúrgico era bem vivido nessa época. Você tinha, por exemplo, a quaresma, que você vivia os 40 dias, você tinha, né, a questão do jejum, você tinha que fazer abstinência, depois vinha a Semana Santa, e na Semana Santa você, a partir do domingo de Ramos, a gente tinha os encontros, principalmente ali na paróquia Nossa das Graças, as comunidades elas se reuniam, cada uma saía de sua igreja até ali era onde hoje é o Colégio Eulálio, mas antigamente era Teotônio Padre Vilela. Eulálio. Exatamente, hoje é o Teotônio Vilela. Não, é o contrário. Era Teotônio Vilela e hoje é o Padre Eulálio. Exato, é isso aí. Aí, eu moro em frente, não então é? eu não podia errar, cara. Pode errar, tá certo. Então aí tinha esse encontro, era uma coisa fantástica, porque era muita gente naquele pátio ali. Você é da época do Dom José Heleno? Dom José Heleno, exatamente, Dom Heleno. E essa vivência, por exemplo, esse grupo de jovens, eram dois. Tinha o Opção Jovem, que era uma galera mais velha, de 22, 25 anos para frente. E depois surgiu o Expressão Jovem, que é uma galera de 15, 16 anos. E eu com 13 para 14 anos ali, eu me inseri no meio deles. Eu fui aceito ali no meio deles, vamos dizer assim. Foi aprovado. E era uma galera bacana, só que aí tinha aquela coisa da rivalidade, né? Sempre tinha, né? Os mais velhos, né? Querendo se sobressair dos mais novos. Mas, enfim, a gente teve esse movimento. Tinha coisas para você fazer durante o ano litúrgico. Então, essas coisas movimentavam e estimulavam a gente a participar da vida da igreja. Que hoje em dia, infelizmente, em alguns lugares, algumas igrejas não tem tanto essa participação. Esses movimentos, cara, assim, você não vive. É aí nesse ponto que eu queria chegar. Ponto que eu queria chegar. Você não chegou ainda, não? Não. Eu quero Estamos caminhando. Eu quero insistir nisso aí, cara. O homem não chega, mas não chega. Por que eu quero insistir nisso, cara? Porque é o seguinte, com toda a dificuldade de criar os filhos hoje, cara, cria seu filho na igreja que não vai dar errado. Isso. Cria seu filho na igreja que não vai dar errado. Pô, essa frase é boa, hein? Nós vivemos Isso é um resumo de vida. Nós vivemos isso, depois nós vivemos um advento de uma liberdade velada. Sim. Em que os pais não se preocuparam com a educação religiosa dos seus filhos. Não se preocuparam com a catequese. Sim. Se preocuparam com o inglês, com o futebol, com o judô, com a natação.
E aí, tirar o filho da igreja e dar esta formação com o pensamento do futuro do filho, o que fez? Fez com que essa juventude que está perdida crescesse com essa liberdade, começaram a experimentar as coisas do mundo e da vida e se perderam, cara. E se perderam. Sim. E aí nós temos aí uma geração de famílias arrebentadas, de gente viciada, de gente perdida, de gente descontrolada. Nós temos hoje um número elevadíssimo de adolescente que não foi preparado para os problemas da vida, começa um namorinho, termina um namorinho e quer se matar. E o mundo acabou, né? Quer aliviar as dores aonde? Nas anfetaminas da vida e nas drogas, porque os pais não foram se preocupando com a educação religiosa dos seus filhos, foram achando que todas essas outras coisas que são importantes, não estou dizendo que não, mas essas outras coisas passaram a ser o principal da vida. Tomaram lugar, o inglês, né? A natação, o futebol, a dança, a arte, e isso foi cada dia mais preenchendo a vida das crianças e dos adolescentes. A gente combina com uma geração praticamente toda perdida. Por isso que eu fiz a provocação. Porque nós que fomos criados, não que a gente seja melhor do que ninguém, né? E quem acompanha o podcast sabe. Não, eu já ia tirar meus contrário. Já. Quem foi criado na igreja, cara, a chance de ter dado errado como ser humano é mínima. Sim. É mínima. Porque os nossos pais se preocuparam com isso, nos deram uma educação religiosa, nos deram uma catequese e a gente foi crescendo. E aí eu vou voltar de novo nesse ponto. Hoje nós temos... Então quer dizer que eu dei sorte? Cara, deu muita sorte. Porque eu não tive nenhum Seu pai, ensinamento na igreja. Fez uma boa escolha. Mas cara, você cresceu numa geração de gente que ia pra igreja. É. Entendeu? É o que seus filhos estão fazendo hoje, Exato. é o que os filhos do Fernando estão fazendo hoje, é o que os meus filhos estão fazendo hoje, e aí de vários amigos que a gente tem. A gente tá vindo com a turminha aí Sim. de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de crianças que estão crescendo, vendo a Missão Ávidos, Isso. vendo o Exército 259, vendo o Ministério da Raquel, vendo agora o podcast, que são os nossos filhos, e estão crescendo, vendo a gente se dedicar a esse Deus. Então, cara, claro que nós vamos enfrentar desafios. É claro que isso não é a certeza da santidade, mas a chance que nós temos dos nossos filhos darem errado é muito menor do que os filhos que não são criados dentro da igreja. Claro, vai ter um menino ou outro que vai ser criado lá, Ribili, vai dar certo. Vai, mas eu estou dizendo de caráter, Sim. de pessoa, de formação humana, de gente que tem valor, né? As coisas que têm valor hoje, e que uma galera foi crescendo aí sem esses princípios. E se perderam, cara. Se perderam. Eu tenho eu posso dizer que é um amigo, mas é um conhecido, que cresceu comigo, assim, em algumas coisas, e esse menino, ele se desvirtuou. A gente jogava bola no time da igreja, lá no Santa Rita, e aí esse menino se desvirtuou, cara, e foi pro mundo das drogas, e se perdeu, se envolveu com a criminalidade, e tá preso hoje. Já tem mais de 15 anos que tá preso. Meteu um crime, tá preso, saiu algumas vezes, mas voltou pra cadeia, está preso. E nos primeiros anos de prisão dele, a minha mãe o visitou. E aí um dia, minha mãe me falou isso, ficou muito forte. Um dia, minha mãe visitando ele, foi rezar por ele olhou para minha mãe e disse assim: por que eu não continuei amigo do seu filho? Se eu tivesse continuado amigo do seu filho, talvez eu não estava aqui hoje. Porque esse cara lá na criminalidade, cara, entendeu que meu pai e minha mãe me levou para a igreja, entendeu que a vida que eu fui levando próximo a Deus me permitiu hoje ser um cara livre. Então, isso é fundamental, cara. Isso é importante. Aquilo que sua mãe fez com você lá no grupo de reflexão e aquilo que você faz hoje, quando um Theo vem e vê o pai ali em cima de uma bateria tocando, cara, isso vai influenciar no futuro desse menino. No homem que ele vai ser, no pai que ele vai ser, no esposo que ele vai ser, no servo de Deus que ele vai ser. No que ele vai ser no futuro vai ser influenciado exatamente agora pelo exemplo que você está dando, pelo exemplo que você está dando, por aquilo que nós estamos fazendo. Então nós precisamos conscientizar esse povo que nos acompanha disso, cara. Precisamos, diante dos desafios que nós temos, de uma pluralidade, de uma mentira de liberdade, trazer os nossos filhos para a igreja, porque a chance de dar errado é muito menor. E existe uma grande mentira de que muitos dizem que quem está na igreja vive numa bolha, vive alienado e que não... você precisa conhecer o mundo e tal. Cara, Jesus disse: vós sois o sol da terra e a luz do mundo.
Quando ele disse para os apóstolos, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é para viver isso. É você estar na igreja, estar dentro da igreja, viver as coisas da igreja, fora da igreja também. Então, não quer dizer que quem está na igreja não vai sofrer adversidade, não vai ter problema, não vai ter momentos de raiva, de dúvida. Lógico, todo mundo tem, somos seres humanos. A diferença é que quando nós estamos debaixo dos braços da igreja, das asas da igreja, nós temos aonde a gente recorrer. E quando eu falo igreja, eu não falo igreja templo, eu falo igreja povo de Deus, a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo. É Ele que alimenta a cada um de nós em todos os momentos, não só com o pão, o seu corpo e o seu sangue, mas sim com o alimento da palavra, para que a gente possa ter o discernimento de cada situação. Então ele nos deixou tantos exemplos e tantas coisas que a gente precisa e vai precisar para poder entender aquele momento, aquela hora, aquilo que está acontecendo. Então, cara, assim, é isso. Pai, esse podcast tá tão catequético. Então, cara, assim, a gente... Como a gente você tá empolgado, você tá empolgado. Como a gente não define uma pauta, né? A gente começa a falar e não é só essa história que nós vamos contar a história do pai, do marido, do baterista. Cadê o baterista? 5 da manhã. Mas por que esse ponto pra mim é importante, cara? Importante, e eu quero citar até o exemplo do Gabriel, filho do Kaiser. Do Boquinha de Mucela? O Kaiser é um cara extremamente assentimental, né? Eu era quando se aproximou da gente. Quem que é assentimental? Não abraça. Não abraça. Rapaz, eu acho engraçado o seguinte, o cara acha que pra gente ter esse sentimento tem que abraçar. Hoje ele tá carente. Para com isso, rapaz. Eu ofereci um abraço, ele não quis o meu abraço. Não quer. Mas agora ele tá aprendendo, cara. Depois que ele entrou na Hábitos, ele tá aprendendo. Cara, mais sentimental que eu não existe, rapaz. Depois que ele entrou na Hábitos, tá aprendendo a abraçar. Mas aí eu quero falar do Gabrielzinho dele. O Gabrielzinho é igual ele, cara. Não faz amizade com qualquer um, não se abre a qualquer um. Mas o Gabriel, dentro daquilo que nós estávamos falando desse exemplo, o Gabriel, nós estávamos lá trabalhando na Festa da Misericórdia, né? Estávamos desde cedo lá montando as coisas e puxando. E aí a Camila, que é assim... A Camila é a menina da pedrada. É o oposto do Kaiser, né? É a mulher da pedrada. Ela é o oposto do Kaiser. A Camila é quem me completa. A Camila é a mulher da pedrada. Aí você já sabe que ela é diferente. Aí a Camila, cara, estava lá extremamente agitada e aí, como se isso não fosse uma novidade. Como se fosse normal dela. Estava gritando lá, Gabriel pra cá, Gabriel pra lá, Gabriel. Eu falei, Camila, deixa o Gabriel comigo. Chamei o Gabriel pro meu lado, peguei um alicate, entreguei na mão dele, falei, Gabriel... Achei que você arrancar um dedo dele, peguei o alicate, me dá o seu dedo. Segura aqui pro tio, aqui o alicate aqui, cara. E fui colocando as braçadeiras nos banners e fui mandando o Gabriel cortar. Rapaz... O bichinho até sua. Eu tenho certeza que aquilo ali marcou a vida do Gabriel. Porque perguntei se ele não lembra mais, não. Se sentiu. Com certeza. Não o fato de cortar a abraçadeira, cara, mas o fato de um dia o tio ter chamado participar daquilo, né? Exatamente. Isso marca a história desse menino, sabe? É tanto que depois ele fez a Camila comprar uma camisa da Festa da Misericórdia. Ele fez, não, ele foi lá e comprou. Comprou a camisa. Ele foi lá. Quis o boné do Exército. Aí, comprou um boné branco do Exército. E hoje, apesar de não se abrir a todo mundo, cara, todo lugar que eu chego, ele vem de mansinho, quietinho, ele vem ali, se aproxima de mim, dá um abraço e tal. E eu vejo no olhinho do Gabriel, cara, brilhando, quando ele vê eu fazendo certas coisas ali, a vontade dele de fazer aquilo ali. Sim. Ele não pode ver uma imagenzinha agora que compra, não pode ver um texto que ele quer, tá ali, andar com o texto... A gente cai naquilo que você falou anteriormente, que você fez com a Sofia. O exemplo. O exemplo arrasta. Então esse menino, cara, ele tá crescendo já de forma diferenciada. Aí é sua história. Seu pai e sua mãe não te levaram pra igreja, mas você cresceu no meio que te aproximou da igreja. Mas seu menino tá indo, cara. Isso. Seu menino tá indo. E os frutos que ele vai dar por conta dessa educação religiosa que ele tá recebendo... Gabriel é o clone. Você tá doido, cara. É um menino que vai dar certo na vida. Então vai ter problema? Claro que vai. A vida nos traz problema. Mas é um menino que vai ser preparado para essas adversidades, que vai aprender. Hoje você tá com o espírito pregador. Aqui, mas você tem muito exemplo para dar para ele, tá? Dizer pra esse povo, exemplo. Se a gente for... Hoje eu tô querendo dizer para esse povo que vai nos ver aí, e lembra dos haters do primeiro lá, que vai reclamar, mas esse podcast fica falando nele. Cara, eu tô aqui para dizer hoje para você, leva seus filhos para a igreja, eduque seu filho próximo a Deus, porque a chance do seu menino, da sua menina dar errado é muito menor. É muito menor. E se vocês haters falarem que eu só tenho esse blazer azul,
Vocês acertaram. Eu só tenho esse blazer azul. Vou gravar 8 podcasts com esse blazer azul. E não se esqueça que você, hater, é importante pra nós, porque você também dá audiência. Eu disse isso no primeiro, cara. Até os haters que ficam pra falar mal da gente, o cara vai ter que assistir. Vocês são bem-vindos também. Fernando, voltando lá em Acapulco, quando o Chaves deixa o Chaves pra trás... Aquilo ali eu tenho sentimento, tá? Cara, a Janaína vai surtar com isso. Que a Janaína foi uma das que reclamou, falando assim, mas você conta a história da vida dos outros. É isso aí. Como assim, Janaína, você vai estar aqui também, tá? Podcast do Exército, o dia que você vier eu vou reclamar contar a sua história. Você vai, o podcast do Exército é pra isso, contar a história das pessoas e trazer os outros pra perto de Deus. Aí, voltando o Chaves indo pra cá, ali eu tenho sentimento. Se você quer ver eu chorar, você põe com a cena. Aquela musiquinha, todo mundo vai pra Acapulco e deixa o Chaves. Sozinho, cara. Rapaz, aí eu fico tristão com aquilo ali. Deus. E eu, quando... Tipo assim, a salvação é o seu barriga chegando. Não tem ninguém lá e tá lá. Se você quer assim, cara, se eu for um ator e precisar chorar, um dia que eu precisar chorar em algum evento, é só eu lembrar dessa cena do Chaves, que é a lágrima dessa. Ô, Fernando, mas voltando lá, que você falou que tinha uns grupos de jovens, que você começou a participar lá naqueles movimentos ali, a gente precisa dar uma encorpada nisso aí para entender. Cara, eu acho assim, todo mundo dentro da igreja, ou até quem não tem a vivência, que passou no meu caso, por exemplo, passei a trabalhar nos movimentos, teve algum ápice ali. Sim, com certeza. Fez o Fernando... Ir pra bateria? Não vou falar bateria, mas pra ver que Deus é o grande salvador da sua vida, sabe? Qual é a sua grande experiência mística com Deus? Eu acho que você já pode emendar nisso aí, cara. Como é que você vai depois pra tocar um instrumento? Mas sua experiência mística com Deus. Assim. Vamos completar então essa questão do instrumento. O que aconteceu? Chegou uma época lá em que o pessoal queria fazer uma coisa melhor. E aí tinha um coordenador lá, que era o Jaime. Grande Jaime. Resolveram comprar uma bateria para a igreja. Que tem esse bendito? Não, deixa esse dinossauro aí é pro meu primo Enzo. Deixa ele aqui. Ele gosta de dinossauro. Você vai imprimir um dinossauro, Enzo. Esse dinossauro aqui é sua homenagem. Se estiver assistindo o nosso podcast, você não levar ele pra vou mandar. Pode levar, vou imprimir outro para ele. Ele tirou minha atenção. Aí, eu ganhei um dinossauro. Ganhou o dinossauro. Tirou minha atenção aqui. Mas eu vou fazer outro para você, Enzo. Mas aqui eu vou deixar aqui só para tirar essa atenção. Mas enfim, aí compraram a bateria. E aí quiseram fazer um ministério completo lá. E a gente já tinha construído a igreja, né? A nova, a paróquia, onde é a paróquia Cristo Redentor, né? E a gente já estava... Essa bateria era de madeira, né? Não existia bateria. Era antiga isso aí. Toda bateria de madeira, se for olhar. Nossa, que sacada. Mas enfim. Eu sou burro mesmo. Aí, enfim... Aí, a da Aves é de madeira, não. Aí, cara, isso foi uma coisa do nada, de uma hora pra outra. Compraram a bateria. E aí... Não, mas bateria sem baixo não dá. Aí, ó, meu celular. Aí, ó. Que legal, hein? Deixa eu desligar ele aqui. Não, pode deixar. Isso faz parte. Tá? Foi a Alexa que falou, hein? Ela é intrometida, pô. Se a Alexa tá ouvindo tudo que a gente tá falando, tá vendo? Modernidade, Wesley. Ouve e grava tudo, tadinho. Mas, enfim. Aí compraram um baixo. Ibanez vermelho. E daí eles compraram um cubo de baixo. Vamos montar um ministério. Só que aí não tinha um baterista. Não tinha um baterista. Apareceu um baixista, que é o José. E nessa época você cantava? Eu só cantava. Ué, você cantava? Cantava no coralzinho. Só que era todo mundo na mesma voz, né? E às vezes até engrossava a voz, porque tinha os camaradas maiores, né? Então eles tinham aquela voz mais grossa. Aí tinha que, por exemplo, suba-te, ó Deus Pai, como prédio. Eu cantava, suba-te. O menino cantando com voz grossa, que coisa ridícula. Aí, enfim. Aí eu achei o baixista e tal. Aí chamaram o camarada que fez primeiro Eucaristia comigo, o Isaac Zeferino. E na época tinha um irmão dele, Daniel, hoje, né? Tá junto de Deus, falecido, faleceu um pouquinho naquela época lá, mas isso é uma outra história. Mas enfim, e aí o Isaac foi tocar bateria. E eu nunca tinha visto o Isaac tocar bateria. Aí, quando aquele camarada sentou naquela bateria, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Sentar na bateria. Ser baterista. Tocar a bateria. Aquele cara toca com uma perfeição, com uma excelência. Eu falei assim, não, cara, eu quero aprender esse negócio. Só que eu era meio tímido ainda, né, tal. E aí, ele tocando, eu vi naquele negócio, a gente cantando, e a banda na igreja é uma coisa diferente pra mim, foi um outro mundo. Que isso, cara?
E aí nessa época o Isaac tava numa banda, na época Brickheads, depois Brickheads virou Vitrolas, né? Eles gravaram CD, então hoje o Isaac é dentista, tá em BH, né? E tinha uma galera, o Pablo, o José Horácio, o Robinho, meu primo, né? Eles fizeram nessa época, era a época dos Mamonas Assassinas, quem era dessa época, então montaram uma banda chamada Intestino Grosso, em qual eles faziam cover de Mamonas Assassinas e Engenheiros do Havaí. Nada a ver uma coisa com a outra. Aí tinha lá, a gente tinha as festinhas lá, tal, e eles tocavam lá, mas enfim. Esse momento de montar essa banda virou a chave para mim. Do que é realmente a música, do que poderia ser a música. Mas aí eu ainda não tocava bateria, eu ainda tava lá cantando no coralzinho e tal, tanto é que o Isaac não poderia acompanhar a gente, porque ele tinha as outras coisas para fazer, então era bem esporádico. Aí o meu primo Robinho falou assim: ô Isaac, me ensina a tocar esse negócio que eu quero tocar. Aí o Robinho aprendeu a tocar bateria, de um jeito mais durão e tal, mas tava lá. E aí já tocava na construção daquele CD. Robinho é seu primo famoso lá, conhece dos Estados Unidos. Todos os artistas católicos. Conhece todo Dunga, Eugênio Jorge, amigão dele. Preciso falar pro Robinho pra me levar pra me pregar lá nos Estados Unidos. Vou falar com ele. Cara, leva todo mundo, leva Eugênio Jorge, leva Tony Alisson, leva. Não, eu vou falar com ele. Leva o Wesley Freitas. Vamos levar. Inclusive, quando sair o podcast, vamos mandar pra ele ver esse podcast. Pra ele mandar pra essa galera famosa. Não aí. Vai que um cara famoso desse vê a gente. Não é? Vai, né? Eu acho que já assiste, cara, gente. Não é? Deve assistir. Nesse momento, às vezes, assiste já, né? O Dunga tava seguindo o Exército 259, cara. Já tava seguindo? Seguia. O Hugo. O Dunga fez uma live comigo, né? O Dunga e o Hugo fizeram uma live comigo. É mesmo? É. Eu nunca fiz uma live com você. E por intermédio do Robinho. Por intermédio eu nunca fiz uma live Robinho, com um você. abraço, cara. Muito obrigado, viu? Pela parceria com o Dunga aí na Festa da Misericórdia. Mas aí o Robinho tocava e tal. Enfim, surgiu um dia e a primeira música que eu toquei na bateria, na minha mente, lógico, que ainda hoje é assim minha forma de pegar a música. Eu pego ela na mente. Eu sabia que tinha um trem errado. Eu imaginava as peças da bateria. A primeira música que eu aprendi a tocar foi aquela do... Nossa, como é que é o nome daquele santo? Gabriel Pensador. Maresia. A primeira música. Porque era fácil. Era tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum. Era aquilo ali. Aí nos ensaios, a bateria... Mas agora você falou o santo só pra me zoar mesmo, né? Pra zoar. Tá bom. Eu boiei. Eu também não tinha entendido, não. Eu achei que ele ia falar sério. Daquele santo. Eu não entendi o que ele falou. Puxar uma cruz sagrada seja minha luz. Tá bom. Pois é, mas não é só pra... Aí você rola um meme aí. Mas enfim. Lá vem você queimar o filme nos trem. Eu penso, tem ele fala, ali acaba o meme. Não, mas calado, não rapaz. entender é fácil. Agora eu achei que você ia pegar, mas enfim. Eu viajei agora. Aí, cara... Nossa, você me humilhou ainda. E nos ensaios eu pegava a bateria e ficava lá, né? Que tum, tá, tum. Quando não tava ensaiando a música, eu pegava lá. Surgiu um dia, um belo dia, que não tinha ninguém pra tocar bateria. E precisava da bateria, tinha um baixista. Aí o pessoal falou: Fernando, você toca nos intervalos, tem como você fazer isso aí? Eu falei assim: vamos embora. Aí você tocou o Gabriel Pensador na hora da homilia. Não é? Mais ou menos assim, na hora da comunhão, né? A comunhão. Eu falei: vamos embora. Mas eu nunca neguei, cara. Se precisam, vamos embora? Vamos lá. Eu peguei aquele trem. Cara, pensa numa missa que foi uma eternidade pra mim. Porque eu não tinha o manejo da baqueta, não tinha nada disso. Eu era todo duro. Pensa num punho que ficou doendo depois da missa. Mas eu consegui tocar. Toquei, e a virada era tudo dentro daquilo ali. E aí começou. Aí o Robinho, que tocava a bateria, mas que sempre preferiu o violão, falou assim, voltou pro violão e eu acabei assumindo a bateria. E foi aí que começou. Peguei umas dicas com o Isaac, eu fui na casa dele, e ele tinha uma bateria linda, uma Pio Prata. Ô Isaac, aquela bateria sua, hein? Pelo amor de Deus. E eu ia lá e tal, trocava as ideias com ele. Aí um dia, o Fábio, o pai do Pablo, Fábio Ramos, nosso amigo feliz. Pablo que toca violão. Não, é um outro Pablo. Esse você não chegou a conhecer, não. Hoje ele mora em Vitória. Teve a ideia de pagar uma aula de bateria para mim, com o Flávio Nascimento. O grande Flávio. Flávio é o pai do Leão? É o pai do Valderrama. Do Leão. Pai do Valderrama. Pai do Valderrama. Hã? Conheço não, cara. Pô, essas pessoas massas você não conhece, não? É o pai do Valderrama.
E tem o Flávio Júnior, filho dele. Os Então- dois... Ali é o cara que toca, né, velho? Exatamente. Ali Não, é o... pensa... E eu, Flávio... Eu ia ser bem informado das paradas. Cara, Não cara. Mas nessa época aí... Fala aí, não irmão. conhece, Dá né? licença aqui, dá licença. Vamos dá conversar aqui, né, licença. Kaiser? Vamos conversar aqui só nós dois Não é? aqui. Mas Cara, então... o Diogo vê, você sabia dos passarinhos. Cara... O Fernando agora, você sabe do... Sabe o que acontece? pai do O Wesley acha Pai que do Valderrama. a minha vida começou agora. Você surgiu agora, né, Acho que eu Kaiser? saí, que ele abriu uma lata assim. Boca de morcela aqui? Não, pô, já existia antes. Hein? Mas aí eu fui fazer aula com o Flávio, que o Isaac fez aula com ele. Então, ou seja, era um mestre do Isaac. Eu falei, poxa, eu tô no céu agora, cara. O cara tinha manha. Demais da conta. Até hoje. Um abraço, Flávio. Eu não lembro o nome do Cara, Leão, velho. A gente participou, eu esqueço o nome do Leão. Ele tocou na Leão Morágape, Valderrama. cara. Era Valderrama. não, Ele mas chama eu de Leão, só porque chamei ele de tinha o Leão. cabelo... Mas eu não lembro o nome de verdade do Leão. Igual Valderrama mesmo. Coloca aí a imagem do Valderrama. Igual Não, eu Valderrama. vou ver se eu acho a foto do Leão. Mas, enfim. Aqui, ó, em homenagem a você, Leão. Aqui, ó. besta. Aí, ó. Isso não é um leão, cara. Isso é um koala. É um Aí, leão. cara, eu... Negócio de bicho, você não sabe nada. Você, Aí você eu sabe fiz de com rezar. ele. Aí a igreja pagou pra mim 3 meses de bateria. Pra mim foi o suficiente, cara. O que eu aprendi nesses 3 meses, cara, eu carreguei pra até hoje, pra minha vida inteira. Não, diz o Wesley, tem que pagar mais 3 meses agora. É lógico, Não? né? Que a gente, né? Ó, volta lá. Mas aqui, cara, o que eu sei hoje... Já é pra começar a falar das raivas que o Fernando me fala. Não. Não, vamos chegar lá. Hoje o Fernando tá aqui como nosso convidado. Então Você não tá pode tratar mal o nosso convidado. Mas então, a partir daí, tudo que eu fiz nesses 3 meses, eu aplico até hoje. E é uma coisa que eu aprendi... Somente nesse mundo. E o Flávio vivia de dar aula de bateria, Isso, né? ele tinha o ganha-pão em frente dele. ao Era Democrata, ele morava É, ali. era um cômodozinho Cara, ali eu que não, ele Eu tocava. não conheço não, mas eu já passei Naquela ali, já parede vi ali com a uma bateria desenhada. Aula de bateria. ali. Era do lado daquela subidinha que você tem uma passarela ali. Pra ir pro Carapina ali. Isso. E era ali que É ele ali. dava aula de batera. É ali. Ali eu fiz... Ali que eu aprendi. Mas quando você fala de baterista em Valadares, a referência é o Flávio. É o Flávio. Muita gente passou na mão dele. Ele é muito, muito bom. Aí o que acontece? A partir daí eu dou sequência na minha vida. Só que eu não ficava só com a música. Eu também era catequista. Então eu e minha irmã era... Isso nós estamos falando de quantos anos de idade? Vamos colocar aí 15 anos. 15, 16 anos. A primeira banda já vem aí? Vamos dizer que Qual sim, que né? foi? Foi a Morágape? Ou foi... Não. Eu participava do ministério da Cristo Redentor, que quando o Padre Paulo veio, né? Aí veio a Morágape junto, mas aí eu não participava com eles, né? Tinha amizade e tal, mas ainda não participava. E até que veio, agregou ao nosso ministério o Carmélio, o diácono Carmélio. Ele cantou junto muito tempo com a gente, né? Tanto é que eu saí, ele continuou lá. Então o primeiro mesmo ficou tipo uma banda sem nome, era o Ministério da Igreja. Isso. Foi Da ter um paróquia. ministério que se tentou depois que o Porque Padre Paulo veio. eu lembro de você em banda mesmo a partir da Trinos. Isso, Partir da verdade. Trinos. Isso Mas mesmo. antes disso você já tinha banda mesmo. Já tocava em banda, não era nada definido, assim, nome. A gente não tinha nome. Ok. Mas depois que o Padre Paulo veio, que a gente começou a ter essa coisa de nome de ministério. Ministério do tal. Padre Paulo. É Ministério Cristo Ministério Redentor. de Cura e O Libertação. Padre Paulo era famoso. Isso. E aí nessa O Padre época... Paulo era coach da igreja. Exatamente. Nessa época... né, O padre vai ver isso e vai te excomungar. Vai, será? Mas eu falei, eu falei tem uma você tá lascado. danada. Aí, cara, nesse período aí nós já estamos falando aí de 2000, 2001. Aí eu já vou conhecer Raquel, vou conhecer... O Denis já era mais novo, mas eu vou conhecer o Carmélio, essa galera, né? E começa a me envolver na renovação carismática, né? Cantar no grupo de oração com o Wagner, o André, esposo da Débora Pires, também participava desse grupo de oração. É André ou é Breno? Breno André, que ele se chama. E aí a gente chamava Eu conheço ele como André. É, O cara fala Breno. Os caras casou e Isso. trocou de nome? Não, é Breno André. Isso. E aí vem o Amor Ágape, Missão Amor Ágape. O que aconteceu? Eu saí do ministério do Cristo Redentor muito por influência também do Breno. Não o Breno André, o outro Breno. Breno Miranda, que era o baixista da Missão Amor Ágape. Ah, tá. E o Lucas Gujanski. Ali a gente criou uma amizade muito Eu só lembro do boa. baixista é o Thiago, só. O Thiago foi depois. Foi depois. A gente criou uma amizade muito grande, muito forte ali. A gente viveu muita coisa junto. Boa e ruim também. Ah, o Breno é o filho da Dona Isaura. Então, isso, filho da Isso. Isaura. Exatamente, é ele mesmo. O que é, irmão? Não, nessa Eu não época... conheço nenhum desses caras. Nessa- Cara, cara- você falou até agora, eu só conheço o Gujanski.
Nessa época, o Kaiser... Eu era morágape. Morágape. Cantava, fazia tudo. Exatamente. Tinha o Revificai, né? Que era um retiro que a gente fazia. Sabe o que é achando que tá achando que eu converti agora? Pra 1000 pessoas. Assim, pá, converti. Ele só é meio lento, mas ele já vem o processo de conversão dele vem lá de trás, há 20 anos atrás. Mas é porque, assim, quando o TDAH a gente vai convertendo, assim, tem que ir anotando. Aí eu perdi o papel, a folha, que eu anotei. Desconverteu. Aí eu tive que começar tudo de novo. Mas aí começou essa questão de banda, ministério, né? E participar de grupo de oração. E aí a gente foi tendo uma vivência maior. Mas aí você fez a pergunta da questão da experiência com Deus. A minha experiência realmente sensível e real mesmo, porque eu já tinha uma caminhada desde a minha mãe a participar da igreja, círculo bíblico, e aí vinha o coralzinho e tal. Ou seja, eu fui aprendendo, eu fui sendo catequizado ali nesse período, né? Depois eu começo a ser catequista junto com minha irmã já era catequista, ela era coordenadora, primeiro na primeira Eucaristia, depois fui catequista de Crisma, a Cristo Redentor. Mas a minha primeira experiência mesmo foi na Crisma, com o Dom Heleno, que ele... a igreja era só as paredes levantadas, não tinha teto. Eu lembro até que no dia ele falou assim, quem sabe, né, na próxima Crisma que eu venho, a gente tem o chapéu da igreja. Eu lembro muito, muito bem dessa cena, do Helena falando, que queria o chapéu da igreja, que ela não tinha o telhado, não tinha o teto. Mas, quando ele chegou na minha hora de me ungir, e aí ele disse, né, as palavras, né, recebe o Espírito Santo, o dom de Deus. Na hora que ele ungiu a minha cabeça, foi como se fosse o próprio Cristo mesmo. Eu senti algo diferente. Na época eu não sabia dizer. Não sabia te explicar o que era, mas eu senti algo diferente. Eu falei assim, aquele velho, né? Eu falei assim, né? Era o bispo bem velho e tal. Mas com uma sabedoria e uma... Ele transmitia Deus pra gente. Ele era muito severo. Os padres tinham muito medo dele. Tem muita história de padre que tinha medo dele, mas por causa da severidade dele. Mas quando ele encostou, eu falei assim, cara... Eu comecei a lembrar de tudo que eu aprendi, né? Até ali. Eu falei assim, cara... Que é isso? Os apóstolos tiveram isso. Que viagem, cara. Então, assim, foi a primeira experiência real, assim, que eu tive, assim, de Deus mesmo. Poxa, ele fala assim, ó, aqui, ó. Eu tô te recebendo, tô te acolhendo. Só que agora você vai onde eu mandar. E, assim, eu já tinha esse envolvimento, então assim, para quem experimenta um pouco mais a fundo, o entendimento é diferente, cara, que viagem, você, né, viveu cara? ali, que né? Viagem, cara. Cara, como que a igreja católica é massa? Ela é muito massa. Cara, como que a igreja católica é massa? Falou um negócio aí, pesquei aí no meio. Cara, os apóstolos tiveram isso. Cara, como viver os sacramentos é algo assim extraordinário, e de imaginar que tem gente que não experimenta isso porque não tem uma sucessão apostólica, porque não tem uma tradição, que não Exato. tem... Cara, imagina lá... E o massa é que ele já entendia da rotina, e aí ele sentiu. Exatamente, cara. Imagina lá, voltamos a mais de 2000 anos atrás do Pentecostes. Sim. Os apóstolos reunidos lá no cenáculo, e de repente, estando fechadas as portas do lugar onde ele está, Jesus sopra sobre eles um vento impetuoso e eles recebem o Espírito Santo. Cara, quase 2000 anos depois, porque sua crisma foi quando? Foi em 97, 98. 1997 anos depois, o Fernando tá lá numa igreja, vem um senhorzinho velho que é um bispo, um sucessor de Pedro, coloca a mão na cabeça dele e fala, receba o Espírito Santo. E acontece na sua vida, cara, o Pentecostes, mesmo que aconteceu lá atrás. Então a crisma ali isso, foi a cara? divisão ali Ali foi, que cara. é isso? Ali foi. Da teoria pro real. Porque ali eu comecei também a participar mais da igreja, a vivenciar, porque aí eu já fui catequista, e aí a questão do ministério... Aí você já queria levar aquela experiência que você teve para as pessoas. Exatamente. E eu comecei a buscar mais, cara. Buscar mais, a ler mais, a entender mais. Tudo isso foi tudo depois desse dia, cara. Mas é Dom José Heleno que era o nome dele? Dom José Heleno. Você acha que foi Dom José Heleno que criou em você o guardião do presbitério?
Cara... Com essas regras ali, aquele senhorzinho... Eu acredito que sim, essa severidade dele, né, cara? Porque acaba inspirando a gente, né? A gente vai tendo o exemplo, novamente, né? Voltando na questão do exemplo, né? Então, eu acho que sim. Vou ter que contar essa história depois aí do Guardião do Presbitério. Não, eu só chamei ela agora, mas a gente conta ela. Mas deixa eu falar. Você entendeu a profundidade daquilo que nós falamos anteriormente? Não, eu tô anotando na minha cabeça aqui ainda. Cara, vou chegar, porque minha letra é feia, vou ter que reler várias vezes. Tá me incomodando com isso, cara. Pois é, sabe, de repente quem tá vendo aí foi vendo você falar de toda essa caminhada, né? O que eu acho espetacular, às vezes, nas conversões, eu acho massa quando a pessoa tem um fato em si onde ela consegue mensurar a conversão dela. Ah, cara, no dia tal, no ano tal, eu entrei na igreja, recebi lá o Espírito Santo e mexeu comigo. Mas eu acho massa também essa galera, e eu sou assim, não consigo precisar um dia dessa coisa diferente e sou o acumulado de várias experiências. Sim. Mas olha a profundidade disso que nós acabamos de falar, cara. Nós estamos falando de vida comum, da primeira experiência com Deus. Aí o Fernando traz essa questão da crisma, que tanta gente hoje faz por fazer. Sim, para casar, né? Tanta gente faz por obrigação, tem que ir lá. Agora é 1 ano e meio, antigamente era 1 ano. 1 ano e meio escutando a catequese para fazer a crisma. E aí a gente remeteu isso ao sacramento mesmo em si, aos apóstolos lá atrás. E por ter um sucessor de Pedro, que é o bispo, te crismou e você recebeu não só o mesmo Espírito Santo, que a gente sabe que é o mesmo, mas a mesma experiência dos caras lá em Pentecostes, cara. Hoje, o evangelho de hoje, ele vai trazer para nós Jesus nominando os discípulos, os apóstolos, os 12 apóstolos. De imaginar, cara, que esses caras estavam lá no Pentecostes, receberam o Espírito Santo, que um sucessor deles que colocou a mão na sua cabeça e nesse dia você teve essa experiência. Cara, isso é muito profundo, isso é muito grande. E você dizendo isso aí, cara, eu fiz um pequeno flashback na cabeça. Esse meu jeito de ser também, às vezes a gente tá conversando, eu gosto de dar um pitaco, eu gosto de falar uma coisa. Isso já vem de antes, cara, voltando àquela formação de pequeno círculo bíblico, porque eu escutava o pessoal conversar sobre a palavra de Deus. E todo mundo falava, todo mundo dava opinião. E eu acredito que isso também me ajudou na minha formação, porque eu acabei lembrando da Crisma. Na Crisma eu dava muito pitaco, eu estudava, eu falava. Quando eu vi aquelas indagações ali. Quando eu vi uma coisa que não é assim não, galera. Eu acho que é assim, assim, assim. Então, assim, você vê como a primeira experiência, igual a do Gabrielzinho, ela é interessante. Deixa eu provocar mais então, Fernando. Já que a gente falou disso aí, falou de infância, falou dessa experiência com música, né? A gente falou desses vários momentos, cara. Então, já vamos partir para algo mais profundo, assim. O que é hoje? E eu quero que você seja muito espontâneo nisso que eu vou te perguntar. O que é hoje ser um baterista de Deus, cara? Um baterista que toca numa banda de igreja. O que é isso para você? Cara, se eu for olhar a fundo, né, a palavra, vamos colocar assim, o posto baterista, para mim não é nada. Para mim não é nada. Eu acho que o importante é eu ser útil naquilo que Deus precisa. E ser útil da melhor maneira possível. Hoje eu toco bateria, sou um baterista, não sou um exímio baterista, um instrumentista. Eu tenho isso muito na minha mente, no meu coração, né? Eu tenho essa realidade. Toco, faço o que eu preciso fazer, mas eu procuro tentar fazer o melhor, mesmo com a minha limitação. E isso serve também para qualquer coisa que eu for fazer. Seja para produzir um show de alguém, seja para servir em algum retiro, para fazer uma pregação, para dar uma catequese. Eu sempre levei isso muito a sério. Sempre me preparar para executar bem. Mesmo que a minha execução não seja a perfeita. Mesmo que a minha execução não seja a melhor do mundo. Mas eu poder fazer com que aquilo que eu fui designado a fazer seja feito da melhor maneira e do jeito que Deus quer.
Eu tenho que ter isso muito, muito claro na minha cabeça. E a gente precisa ter isso. Então, para mim, ser um baterista, falando sinceramente, é a mesma coisa de eu ser um servo dentro de um retiro, ser um produtor dentro de um show, ou estar ajudando no ensaio, ou estar carregando um instrumento. Se eu não fizer aquilo com a vontade de ser o melhor, de fazer o melhor dentro daquilo que eu posso, não adianta nada. Cara, eu entendi, mas eu quero ser mais provocador ainda na minha fala com você. E eu tenho certeza que o Kaiser tá doido aí para poder falar alguma coisa disso, mas... eu tô de folga. Eu acho que a Ávidos hoje, de fato, é um presente de Deus nas nossas vidas, Sim, né? Com certeza. Nós não temos o melhor vocalista, cara, eu não sou o melhor cantor do mundo, aliás, eu acho que realmente eu não canto nada, mas eu sou como diz o Vinícius, um cara esforçado. A gente não tem o melhor guitarrista do mundo, o Rafael é muito bom na guitarra, mas tem todas as limitações. O Antônio toca muito teclado, mas não é o melhor tecladista do mundo. O Washington toca muito baixo. O Washington, nós é o mais completo. Eu acho que musicalmente hoje o Washington é o cara mais completo. O Antônio é muito bom, Exceto mas que eu não tô na banda ainda. Eu vou chegar em você. o Washington é muito bom, mas não é o melhor baixista que existe. O Vinícius o violão do Vinícius é muito bom. O Vinícius toca muito violão, sabe muito. O Vinícius é o cara que sabe todas as músicas hoje. Se você lembrar a música de 1900 Borrachinha, lá do Pentecoste, Vinícius vai saber tocar, e a música que lançou amanhã, o Vinícius vai saber tocar. Mas não é o melhor violão do mundo. Nós temos um cara hoje que é um produtor que não é o melhor cara do mundo, muito bagunçado às vezes. Acabou de chegar o Kaiser, que é o cara do TDAH e que ainda nem entendeu o papel dele na Ávidos. O que é Ávidos mesmo? O que eu tô querendo dizer com isso? Individualmente, de fato, nós não somos bons. Mas quando a gente tá na Ávidos... Não, tem uma coisa que vocês são bons. Vocês são tudo enjoado. Quando a gente tá na Ávidos, quando dá o primeiro acorde, que nós estamos juntos... É diferente. Cara, é um negócio diferente. Sim. É isso que eu queria te provocar, Nandão, porque uma coisa é ser o batuqueiro, né? O texto inicial foi para te provocar em várias coisas aí, e nós vamos chegar lá no Guardião do Presbitério. Uma coisa é ser o batuqueiro. Sim. E aí tem batuqueiro melhor do que você e pior do que você. Sim. Tem um cara que vai lá para uma percussão e para uma bateria, cara, e que vai arrebentar. Sim. Mas e a unção, irmão? É isso que eu quero, sabe? Okay. Quando você senta ali com aquela baqueta, irmão, que você tá ali conduzindo o ritmo das pessoas ao céu, cara. O que é isso, Fernando? O que é essa vibe, cara? Essa viagem ali de estar ali, cara, com a bateria? Porque eu já te vi tocar. E eu nem gosto que você faz isso. Na bateria com um tom e toda remendada, mas eu já te vi tocar em bateria top. Mas a unção, cara, é diferente quando é o Fernando que senta ali e começa no batuque, irmão. A unção é diferente. Então, o que é ser esse cara ungido ali? Qual é a sua experiência ali, Fernando, de tirar esse som e levar as pessoas a essa experiência com Deus, cara? Cara, isso aí, eu posso dizer que eu devo isso ao Padre Paulo. Por quê? E ele vai entender isso se ele estiver vendo o podcast. O Padre Paulo, ele sempre cobrou muito dos ministérios de música, por onde ele foi. E com a gente não foi diferente. Ele já me fez parar de tocar no meio da missa. No meio da missa. Eu tinha que parar de tocar porque ou estava errado ou então não estava do jeito que ele estava gostando. Só que assim... tem gente que entende isso, tem gente que não entende. Eu entendi e peguei o aprendizado. E também na convivência dele durante as missas por cura que ele fazia. Porque era uma entrega muito grande que ele dava naquilo ali, e ele se abria para o Espírito Santo para que Deus pudesse agir naqueles momentos. E eu vi aquilo, eu falava assim, gente, peraí, precisa ser algo diferente. Eu preciso estar em sintonia com esse padre. Preciso estar em sintonia com ele. E nesse momento das missas por cura, né, a gente já estava ali no momento de transição para a paróquia, né, já era paróquia há pouco tempo.
e estava no grupo de oração, e aí o pessoal do grupo de oração que conduzia essas missas, eu percebi que o pessoal precisava de algo que ajudasse a conduzir, que ajudasse a fazer uma ligação entre aquilo que o Padre Paulo queria, que ele sempre queria fazer o melhor, levar as pessoas para Deus. Eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa que está faltando. Algo está faltando. E foi... Achei que era o bumbo, cara. Não é? Quase me deixou surdo aí agora. Achei que era o bumbo da bateria. Eu tive que parar aqui, parece que o alarme da loja ia disparar. Aí ia ser massa. Aí eu fui e comecei a meditar sobre isso. A pensar sobre isso. E eu falei assim, não, peraí. Eu já não sou bom. Não sou o melhor. Mas eu sou esforçado. Eu tenho que me esforçar. Só que só isso não basta. Eu preciso me abandonar. Eu preciso deixar Deus fazer. E eu lembro que foi um dia que eu fiz uma oração e falei assim, Senhor, tá aqui. Essas mãos são suas, esses pés são seus. Faça aquilo que o Senhor quiser. Mesmo que eu não saiba. Mas o Senhor pode fazer. Com isso eu não quero dizer nada assim, o Espírito Santo possui. Não, nada disso. Mas me dê um entendimento para que eu possa entender aquilo que o Senhor quer e executar da maneira que o Senhor quer e da maneira que o outro precisa. E foi nessas missas por cura que eu comecei a ter essa ousadia de fazer esse som diferente e aí me entregar à música, deixar me conduzir pela música. Então as minhas primeiras experiências foram aí, nas missas por cura. Isso foi se complementar na banda Trinos. Quando a gente formou a banda Trinos, que na verdade a gente se juntou para fazer um show para Cidinha. Foi ali na Minas Gerais, ali acho que é o prédio do Minas Clube que tem ali, o ABB. Minas Clube. Minas Clube. Foi um show dela e aí foi uma reunião de pessoas que a Cidinha conhecia, eu já conhecia a Cidinha já também. A gente se reuniu para fazer. Aí veio o Rafael, o Venturini, o Vinícius, o Saulo, o Denim, Graziela Dutra, o Bernardo Baixo e eu na bateria. Então a gente fez aquele show. Esses aí eu conheço, cara. Quem? Esses aí eu conheço. Aí a gente fez aquele show ali pra Cidinha. Só que aí o que acontece? A gente criou uma harmonia muito grande, uma amizade muito grande a partir dali, que já vinha de antes, mas ali acho que foi onde deu liga, que a gente acabou... Aconteceu outros encontros, a gente tocou em missas depois, fora, casamento. E eu falei assim, gente, vamos montar um ministério nós? Vamos juntar nós? E a gente juntou, só que sem a Cidinha, tadinho. A Cidinha nos uniu, mas a gente conseguiu sem ela. Né? E aí, posteriormente, veio o Denim. Não, o Denim tava nesse show, ele fez o Becker. Era ele, a Graziella e o Alex. E aí a gente fez essa união. Sabe alguém quem é não, né? A gente fez... O Alex, a gente falou dele mais cedo. Eu lembrei aqui do Zé Ronaldo, cara. O Zé Ronaldo, Zé Ronaldo veio depois. José Ronaldo. O Alex do Obialdiri. Alex Obialdiri. E a gente fez o Ministério Trinos. A gente montou ali. Tô bom, e cara. aí, a partir daí, desse ministério, isso começou a ter uma frequência maior. Porque durante a missa também acontecia isso. Fernando, responde pra mim, então, aqui. Qual a diferença, então, cara, de ser um músico e ser um ministro de música? A diferença é você deixar Deus fazer aquilo que ele precisa fazer. Só a técnica não vai tocar o coração de ninguém. Isso eu tenho certeza. Só a técnica não vai converter ninguém. Eu preciso deixar Deus fazer aquilo que ele precisa fazer. Parece até uma coisa meio lúdica, né? Meio conto de fada, vamos dizer assim, tal, e deixa o Espírito Santo fazer. O Espírito Santo ensina ele a tocar. Não é isso. Você tem aquele conhecimento. Não. Deus está fazendo isso com a gente, né? É inversamente proporcional, assim. Isso. A gente começou sem certos recursos técnicos, Isso. Mas quem já nos viu, assim, tocar, em determinados momentos, é isso que eu queria dizer. Olha pra bateria, o Fernando não tá ali só batucando, cara. O Fernando tá ali rezando, tá ali ministrando. Isso. Aí o cara olha pro guitarrista, o guitarrista tá ali viajando, mas porque ele tá rezando, o cara do violão também. Isso. E aí Deus fez isso com a gente, né, cara? Hoje a gente nunca tinha usado
um clique e um VS, a gente tem 3 anos de Ávidos, a gente foi usar agora um clique e um VS. Isso. Ou seja, a gente começou sem nos preocupar também com a parte técnica e hoje a gente está ajustando a parte técnica. Isso. Porque a gente não precisa ser irresponsável e o Espírito Santo ele não é incoerente. Exatamente. Ele não baixa na gente. Exato, né? não existe isso. Então a gente precisa aprimorar a parte técnica, mas se a gente tiver a parte técnica sem nos abrirmos a deixar Deus fazer em nós, cara, aí o cara pode ser o melhor músico do mundo, porque ele vai ser só um batuqueiro. É isso aí. Mas se o cara se abrir a ação de Deus, ele vai ser um ministro de música. Aí pouco importa se ele vai estar tocando uma caixinha de fósforo ou se ele vai estar tocando um Yamaha, um apil. Exato. Ele vai fazer as pessoas se aproximarem de Deus. Isso aí, cara. Fechou a parte da batucada? Você tá felizaço, cara? Eu tô. Cara. Ô, Fernando, é assim, cara, massa. E isso é, por exemplo, sabe o que eu consigo imaginar? Eu consigo imaginar um Fernandinho, o Fernando criança, lá. Pô, eu senti essa espiritualidade através da bateria, né? Como o meu Gabriel também pode ouvir você tocar. Pô, eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Sim. Eu acho isso sensacional. E criança adora bateria, cara. A criança adora bateria. Bateria é o primeiro instrumento que a criança dá aquela impressão. Quer fazer barulho, a criança gosta de fazer barulho. Mas e aí? Banda Trinos, né? É, a banda Trinos. Isso aí você foi caminhando, tocando um monte de evento que tinha na igreja. A igreja católica São Fernando. Na bateria não tinha, né, cara? Cara, a gente você tava em tudo quanto é lugar. Era cenáculo. Você viu o tamanho disso, cara? A gente tava uma vez. Era show da Eliana Ribeiro na Minas Gerais. É mesmo? É, cara. A gente tava no encontro uma vez, lá na DQF. Rapaz, eu ia falar disso mais cedo. Eu sabia que ele ia lembrar disso. A gente tava na DQF, cara. E aí, a doutora Ana Godoy... Um beijo, dona Ana. Dona Ana, abraço pra senhora. A dona Ana tava como coordenadora nacional da Pastoral de Sobriedade e presidente da DQF, tava lá, né? E aí a gente passou o sábado à tarde e o domingo, cara, tocando no encontro pros... Não existia Ávidos, não, né? Já era Ávidos. A gente tava no encontro lá mais interno só pros meninos da comunidade terapêutica. Aí, cara, a doutora Ana pega o microfone no final e começa a fazer os agradecimentos e contar. E aí a doutora Ana, que já está há muitos anos fazendo o que ela faz aí de missão, né? Magistralmente. Exatamente. Muito bem, né? Aí a dona Ana pega o microfone e fala assim: quando eu comecei, esse menino aí é da época que eu comecei. E é verdade, cara. Eu tava no primeiro encontro da Pastoral da Sobriedade na Paróquia Cristo Redentor. Cara, eu cantei. Por isso que tem no texto inicial, tem 41 anos, mas pela história e pela lataria parece que tem mais. Até hoje, cara, era... Porque o Fernando tava no início da doutora Ana Godoy, irmão. Exatamente. Lembro que na época cantava eu e uma menina, chamava Sandra. Ela também participava do grupo de oração na época. Nós dois cantando nesse encontro. Primeira reunião da Pastoral. Tô até imaginando a dona Ana falando. E a dona Ana falou isso, cara. Todo mundo olhou pro Fernando na hora. Verdade, cara. Verdade. Cara, então... Nessa história aí, já teve aí o 41 anos. Vamos sair dessa batucada, gente? Vamos só fechar aqui o presbitério, o guardião do presbitério. Pra entender o que é isso? Entender o que é isso. Estávamos em Tambacuri, cara. Pentecostes. Aí acho que nessa história vai ficar claro, mais claro ainda, essa... que não é só o cara que toca, exatamente. Que não é só o cara que reza na madrugada. Cara, eu assim, quem já me viu rezar também sabe que eu sou muito assim efusivo, né? Uhum. E aí expansivo também. Cara. E eu não vou falar que tem hora que eu empolgo não, porque eu realmente permito que o Espírito Santo é que faça. Mas, cara, na hora que vem a batucada, na hora que vem a guitarra, que vem o baixo, eu vou lá nas alturas também. Aí estamos lá em Tambacuri, Pentecostes. Na hora da missa, o Frei Eduardo, um abraço também, Frei Eduardo, resolve fazer um momento de adoração lá. E aí Jesus expôs-se, a gente rezando, a igreja toda rezando, eu subo no presbitério e me aproximo do altar, irmão. Aquilo me dá um Esse homem quase infartou lá. Pai. Você pisou?
Pisou, Não pisei no altar. Não, subi o degrau do presbitério. Porque eu tava conversando com Jesus, cara, assim, tão perto, assim, falando com Jesus no ostensório. Esse homem quase infartando a bateria. Depois. Não faça Depois, na hora isso. que acabou tudo, cara, acabou. Ele empolgadaço. Empolgado. Cara, foi. Fiz a melhor coisa do mundo. Isso, doido, isso foi hoje que Hoje o cara, céu baixou. fechou com todo mundo aí, cara. Terminou a missa felizão, empolgado. Aí chega perto do baterista, cara. Você não devia ter subido no presbitério. Sabe já que balde de água fria? Agora virou o guardião do presbitério. Mas Foi por isso quê, aí, cara. Fernando? Que não pode, cara, subir É porque lá no ali é o lugar dos presbíteros. Ali é o lugar consagrado somente para o presbítero, o padre, o bispo, o diácono, aqueles que fazem parte do Você presbitério. subiu no último degrau ali. Podem estar ali aqueles que forem convidados no momento da missa, mas fora ali é um lugar sagrado, vamos dizer assim, que é onde está o altar do sacrifício. Aí vem a catequese, né, cara? Até o Concílio Vaticano II, inclusive, isso era cercado com a gradezinha. Ah, é verdade. As igrejas antigas têm ali uma grade na frente. Tinha uma O que no Antigo Testamento o pessoal chamava do Santo dos Santos, né? E o que é o presbitério? É que todas as igrejas têm isso, né? Todas as igrejas, o altar, ele fica como se fosse num degrau. No degrau mais Você alto. vem na igreja, a igreja tá num nível e o altar, ele tá num degrau acima. Então, Isso. aquele degrau acima, aquela área em torno do altar é o presbitério. Exatamente. Reservado aos presbíteros e aos ministros ordenados ou os que Exatamente. são convidados. Então, o Boca de Mucela não pode subir no presbitério sem Ouviu, ser convidado. Vitor? Mesmo que ele esteja fazendo uma oração belíssima, não é o lugar do Boca de Mucela. Eu Mas falei o- Vitor, mas porque eu o não Vitor vou, não, também Não, quis seguir no caso, seus Boca passos. de Mucela é eu. Ah, tá. Agora. Entendeu? O pessoal Aí já vai ter que agora, entender cara, esse boca de moção. Aí agora, quando a gente tá aí numa adoração, num momento massa que eu vou, quando eu ponho o pé, eu olho pro Guardião do baterista, presbitério. eu lembro do guardião do presbitério e volto É e tiro o isso aí, pé. cara. Mas aprendi, fui catequizado. Cara, esse podcast foi o mais catequético até agora. Graças a Deus, cara. Ô, Fernando, aí a gente vira aí. Posso virar a chave aqui, cara? Pode. Você permite? Pode. Cara, família, cara. Como é que Isso. entra nesse negócio da família aí? Hoje é sério. Tem jeito de fazer um café daquele lá? Não, cara. Faz lá um café. Eu vou tomar um café aqui só pra perturbar o Kaiser. Rapaz, eu não falo. A hora que eu falo, ele pede um café. Cara, Ei, qual o sabor, hein? Qual Só que é faltou ele falar assim. Agora você põe aquele meme. Quero café, quero café. aquela fumaça? Quero café! Quero café! Quero café! É! Assim, Só saindo faltou do você lado, falar assim, ó. isso. Aquele Vou até te velhinho. dar minha caneca do Exército. Eu vou Porque tomar- os memes que eu vou colocar, ele fala tudo aqui na hora. Põe aquele Já que vai mudar, eu vou dar o Gessé minha caneca e vai colocar o café nessa. Põe na Cappuccino, xícara, você pô. quer um cappuccino? Vai trazer uma canequinha daquela bonita? Põe a xícara, pô. Um cappuccino? Você toma um Café. cappuccino? Cara, não traz aquele bonitão lá, não, porque aquele bonitão lá, aquele mais bonitão que tem lá, aquele é ruim. Traz o tipo achocolatado. Traz um Todd pra ele. Um Eu leite já com te falei, Todd. ó, nesse momento agora, Ah, é o jabá, cara. Tinha que ter aqui agora não Ó, começa, eu falei não. Todd, cara. Qualquer Sabe coisa quem é o faz um pi aí, patrocinador coloca o pi do no- podcast? café aqui. Sabe quem é o patrocinador? Sabe quem é o Como é que é o patrocinador? nome do nosso amigo lá mesmo, da padaria? O Douglas. Douglas. Ah. Agora era pra ter aqui um casadinho do Não é, Douglas, Douglas? uma broa Ei, de Douglas. fubá. Ei, Sabe quem é o ei. patrocinador oficial do podcast? A Casa Informática. Casa Informática. Ei, certo. aí, ó. Mas não dá pra comer nada Um na Casa. oferecimento. Cara, tem pão de queijo ali, tem café, Não, mas tem aqui, eu tudo. tenho que comer aqui na hora. Aqui. Vai ficar com a boca cheia de farelo. Falando Vou aqui. tomar o café aqui, eu Ah. duvido Tem- se ele tem- vai tem- dar água na boca tem- desse tem povo aqui, aí. tem um- Mas não custava nada, tá Tá cheio escrito de- assim, ó. Ó, Tem uma rosquinha de cabo de A rede Nubia aí? já comeu. cafeteria. Já, Nubia? Cafeteria. Você tem rosquinha de cabo de rede aí? Tem. Nós temos aqui um delicioso, maravilhoso, uma boca de mucela. Oferecimento. Rapaz, para de reclamar. Não tô reclamando não, Ah. cara. Só tô falando que, ó... Tá, já beleza. Era pra construir Arroz- aí. Uma torta de molden. Cara, aí você tá comendo aqui com a boca cheia de farelo. Mas ali, vamos falar sério agora, porque brincou demais. Vamos falar sério, a gente mudou aí. Ô, Fernando, assim, eu acho massa isso de levar o Espírito Santo através da técnica ali, que eu acho que a Ávidos, hoje eu posso dizer que eu sou Missão Ávidos e eu consigo ver isso em vocês lá. Eu sou o novato da Ávidos. Então, assim, vocês não são uma banda, vocês são uma missão Ávidos. Sim, somos uma De missão. que encanta em todo o processo. Exato. Que eu acho isso o resumo da sua vida é isso. Não, eu não sou um baterista. E você se aceita que não tem muitas falhas, né? Tecnicamente.